Olá, tudo bem com você? Eu sou o Rodrigo Santos, escritor de ficção folclórica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Esse final de semana foi bastante importante e interessante para a galera que curte história em quadrinhos, super-herói, cultura pop em geral. Lá no Disney Plus saiu o primeiro episódio da série do Falcão e do Soldado Invernal e lá na quinta-feira a gente teve o lançamento da versão do Zack Snyder da Liga da Justiça. A gente pode dizer até que é uma Liga da Justiça 2021. E aí, como eu assisti esse filme da Liga da Justiça, eu queria usar ele para conversar com você nesse vídeo de hoje. Mas eu não vou ficar falando sobre o filme em si, sobre super-heróis. O que eu quero de fato conversar com você é sobre aquele medo que muitas vezes nós sentimos de publicar as nossas histórias porque alguém já falou de alguma coisa parecida, porque alguém já publicou alguma coisa mais ou menos igual e a gente acaba tendo medo de contar a nossa própria história. Puxa uma cadeira, pega aí sua bebida favorita e vamos conversar. Dia 18 de março saiu o tão aguardado corte do diretor Zack Snyder do filme da Liga da Justiça. Essa era quase um mito da internet, uma história mítica. Eu não sei se você acompanhou isso, mas logo depois que a Liga da Justiça saiu, em 2017, surgiram rumores na internet de que aquele filme tinha sido muito alterado e sobre o filme realmente que estava na mente do diretor Zack Snyder. A partir daí o pessoal começou a chamar essa versão escondida, secreta, de Snyder Cut. Essa história foi desmentida, depois foi confirmada, enfim, ela foi gerando vários burburinhos pela internet, até de fato ela ganhar roupagem e no ano passado ser avisado de que o Snyder Cut se tornaria realidade, que a Warner Bros. Investiria algum dinheiro e daria liberdade para o diretor para ele organizar o filme como ele tinha imaginado. Enfim, o filme saiu aí com 4 horas de duração no dia 18 em várias plataformas digitais e eu assisti ele com a minha família. O que isso tem a ver com você que escreve, comigo que escreve? A gente muitas vezes tem medo de lançar as nossas histórias ou acha que elas são desnecessárias porque alguém já contou uma história parecida. A gente já leu uma história ali mais ou menos como a gente está imaginando a nossa e a gente passa a pensar que não faz sentido publicar aquela nossa história, que ninguém vai ler porque já tem outras histórias mais ou menos parecidas. O que eu quero conversar com você é que por mais que hajam outras histórias muito parecidas, elas foram contadas por outras pessoas, com outras experiências de vida e não por você. A gente precisa de verdade colocar na cabeça isso, que as nossas histórias, o nosso jeito de contar a história precisa ser disponibilizado para o mundo. Então, esse é o meu recado para você logo de cara nesse vídeo. Se você tem uma história aí na sua cabeça e você acha que não deve publicar porque já viu alguma outra parecida, esqueça esse medo. O seu jeito de contar a história é único e provavelmente alguém vai se conectar à sua história. Voltando ao filme lá do Zack Snyder, é muito interessante para esse nosso pensamento porque ele é exatamente o mesmo filme de 2017. Como assim exatamente o mesmo filme? Os atores gravaram a grande maioria das cenas lá em 2017. E aí houve uma tragédia familiar com o diretor Zack Snyder, ele saiu, outro diretor assumiu ali e fez a montagem como ele achava que devia. Chamou os atores, gravou mais uma ou outra cena ali, reorganizou e saiu o filme de 2017. Que ao contrário de muita gente, eu vejo sempre muita gente reclamando da Liga da Justiça de 2017. Eu gosto bastante do filme, assisti com as minhas filhas mais de uma vez, a gente se diverte bastante com o filme, com o humor dentro dele. Então é um filme que eu gosto. Só que saiu essa versão agora de 2021 e de novo a gente foi assistir. E apesar de ser usando algumas cenas iguais, outras cenas que já estavam gravadas, a ideia do filme fica muito modificada, gente. E claro, a linha geral da história é a mesma, né? Se a gente for contar a sinopse do filme é a mesma. Um ataque que vem à Terra e o Batman reúne os heróis formando a Liga da Justiça para defender a Terra. Mas o modo como as coisas se desenrolam,
a ordem que as cenas e os personagens e cada coisa é apresentada. Enfim, toda a história ganha uma roupagem completamente nova. O filme se torna outro filme, apesar de ser o mesmo. E é nesse ponto que eu penso que nós, escritores, entramos. Por mais que uma história pareça já batida, seja uma história ali de domínio público, uma história conhecida, principalmente eu, por exemplo, que escrevo ficção folclórica, por mais que a gente conte histórias que pareçam já ser conhecidas por todos, o nosso jeito, as nossas experiências vão fazer a diferença. E sabe, muitas vezes essa história que está guardada aí com você pode falar profundamente ao coração de uma pessoa e, por que não, mudar a vida dela de alguma forma. Livros, ainda que não sejam de autoajuda, eles não sejam desse gênero literário, eles têm o poder de fazer com que a gente viva aventuras que a gente não viveu de verdade, mas que a gente emule aqueles sentimentos, trabalhe eles. Então, livros sempre levam a gente a um outro nível de evolução. O seu livro pode fazer isso com pessoas. Por mais que você ache que a história já está batida, já foi contada, talvez ninguém tenha se conectado com a história como vai se conectar com a sua versão dela, a sua versão. Então, o meu convite para você é: faça a sua versão da história que você quer contar. Conte ela do seu jeito, conte ela da maneira como você gostaria de ler essa história. E sabe, eu li uma frase que foi atribuída a Monteiro Lobato e eu achei essa frase muito interessante. Ela dizia assim: sejamos nós mesmos, porque ou nós somos o que temos que ser, ou não somos nada. E talvez esse seja um bom pensamento pra gente. Muitas vezes a gente quer imitar o jeito de outras pessoas, a gente acha que os outros são melhores, mas nós precisamos ser nós mesmos. Esse conteúdo fez sentido pra você? Você é uma dessas pessoas que tem uma história guardada e acha que não vale a pena contar ela porque outros já contaram? Fala pra mim aqui nos comentários, me conta a sua experiência e, por favor, deixe a sua curtida, deixe aqui seu comentário, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau!